Você sabe, Jesus disse que o evangelho do reino irá a todo o mundo. E então, o fim virá. Agora, com nossas comunicações, acho que esta é a geração que poderá ver o clímax de toda a história com a vinda de nosso Senhor. Você pode dizer amém? Bem, sempre gostamos de começar com um fato surpreendente e vou pegar meu pequeno clicker aqui que nos levará a algumas dessas coisas. Desde o início até o fim da Bíblia, ouvimos falar de um reino chamado Babilônia. Agora, se vocês têm suas Bíblias no celular ou se têm uma cópia impressa da Bíblia, talvez queiram abrir o livro de Daniel, capítulo 2. Não muito longe do meio da Bíblia, Daniel, capítulo 2. Vou lhe contar um fato surpreendente sobre a Babilônia. A antiga Babilônia, e teve um grande impacto na história mundial. Era um centro de matemática terrestre, astronomia e inovação tecnológica. E os babilônios inventaram a roda para carroças e carruagens de trabalho, barcos à vela para o comércio no rio Eufrates. Eles criaram registros de escrita cuneiforme. A Babilônia também desenvolveu um sistema numérico exclusivo, baseado no calendário lunar com 360 dias, que, por sinal, é o mesmo calendário dos judeus. Anote isso mentalmente, pois um ano com 360 dias aparece mais tarde na compreensão das profecias do tempo. 30 dias em um mês é a forma como eles calculavam as unidades de medida, e é por isso que temos 60 segundos em um minuto, e o número 60 é tudo por meio dos cálculos babilônicos. Eles também dividiram os céus estelares em 36 constelações. Sou piloto, 360 graus em um círculo. Aí usamos isso na matemática atualmente. Eles eram excelentes matemáticos. É interessante não perder isso. O quadrado sagrado da Babilônia é composto de 6 caixas por 6 caixas, com o número 1 na caixa 1, número 2, 3, 4. Quando você soma todos esses números de 1 a 36, o resultado é 6666. A Babilônia aparece no livro do Apocalipse. E espero que você não saiba o que é uma roleta, mas você sabe que uma roleta tem 36 números. E se você somar 1 mais 2 mais 3 até 36, chega-se a 66666, que é um número muito singular. Você sabia que se somar os primeiros 6 algarismos romanos, você sabe os algarismos romanos e ver x e assim por diante, o resultado será 666. Portanto, isso vai entrar na profecia, mas é só para abrir seu apetite. Portanto, o zênite da história da Babilônia foi durante o reinado de alguém chamado Nabucodonosor, o segundo. E não sabemos muito, ou ouvimos muito sobre Nabucodonosor, o primeiro, mas Nabucodonosor, o segundo, era um homem extremamente inteligente e instruído, um mestre, militar e administrador, mas também podia ser brutal e impiedoso, o que é uma das razões pelas quais ele foi capaz de conquistar o medo de todos. O zênite do Império Babilônico foi de aproximadamente 612 a 539 a.C. Nabucodonosor chegou por volta de 1957, e essa foi sua primeira invasão da terra de Israel. Durante esse período, ele levou cerca de 10.000 cativos. Entre os cativos que ele levou de Babel, de Israel, de volta para a Babilônia, havia 4 jovens a propósito. Isso havia sido predito pelo profeta Isaías ao rei Ezequias. E seus filhos que saírem de você serão levados para o reino da Babilônia e feitos eunucos, e foi exatamente isso que aconteceu várias centenas de anos depois. Portanto, é apenas um pequeno mapa na tela para aqueles que estão assistindo, para que tenham uma ideia da extensão do reino da Babilônia, adicionado ao zênite, tocando as margens de 5 grandes oceanos. Agora, ao analisarmos a profecia desta noite, quero deixar algo bem claro. Falaremos sobre os principais impérios do mundo que foram preditos na profecia antes de existirem. E a razão pela qual esses impérios são destacados é que todos eles ocuparam o povo de Deus, que na época era Israel. E essa era também a encruzilhada entre 3 continentes, Europa, África e Ásia. Portanto, eles viam isso como um império mundial, porque controlavam o comércio entre esses continentes. Eles eram fabulosamente ricos. Assim, no auge de seu poder, Nabucodonosor,
E Nabucodonosor tinha uma paixão incrível por construir. Por isso ele estava construindo. Quantos de vocês já ouviram falar das 7 maravilhas do mundo antigo? A única que ainda sobrevive hoje são as pirâmides de Gizé. Karen e eu estivemos lá há alguns anos. Não foi apenas no ano passado. O tempo voa. E eles tinham coisas como o Colosso de Rhodes e o Farol de Alexandria. Uma das 7 maravilhas do mundo antigo, de acordo com o historiador Heródoto, eram os jardins suspensos da Babilônia. Nabucodonosor casou-se com uma moça das montanhas. E a Babilônia é uma planície. Ela estava sempre com saudades de casa porque não havia montanhas. Ele disse, vou construir uma montanha para você. Ela disse, mas não há árvores. Ele disse, vou plantar árvores, montanhas e flores. E ele construiu esses belos e exóticos jardins suspensos. E alguns historiadores antigos dizem que ele descobriu um método para bombear a água do rio Eufrates para cima e irrigá-la. E irrigá-lo. Assim havia cachoeiras que desciam dessa montanha artificial que ele tinha. Então você tem a imagem em sua mente. Esse reino enorme, muito poderoso, muito opulento. Um historiador diz que ele tinha 60 quilômetros de perímetro. Isso é maior do que Los Angeles hoje. Era simplesmente enorme. Uma noite, Nabucodonosor foi dormir. E ficou muito orgulhoso da maneira como Deus o havia abençoado. Ele também se achava muito inteligente. Ele era um homem orgulhoso. E ele sabia que esse reino era grande e se perguntava quanto tempo ele duraria. Ele entendia de história como um reino luta contra outro. E no meio de seu sono naquela noite, perturbado, imaginando quanto tempo o reino duraria, ele teve um sonho diferente de qualquer outro sonho. Não sei se você já teve um sonho e disse que não era um sonho normal. Foi um sonho tridimensional. Era uma visão. E ele queria entendê-la. Agora, se vocês tiverem suas Bíblias, vamos fazer uma pausa aqui e ler sobre isso. Se você for ao livro de Daniel, capítulo 2, não leremos o capítulo inteiro, mas faremos a introdução a esse sonho que Nabucodonosor teve e o que ele representava. O que isso significa? Daniel, capítulo 2. E vamos ler os primeiros versículos aqui. Versículo 1, Daniel, capítulo 2. Agora, no 2º ano do reinado de Nabucodonosor, esse não é o 2º ano em que ele estava lutando e conquistando, mas depois que seu pai morreu e ele tinha o controle total. No 2º ano do reinado de Nabucodonosor, ele teve sonhos e seu espírito ficou tão perturbado que o sono o abandonou. Então, o rei deu ordem para chamar os magos, astrólogos, feiticeiros e caldeus, para que contassem ao rei os seus sonhos. Então eles vieram e se apresentaram diante do rei. Ele tinha uma grande comitiva de sábios e conselheiros, e todos eles estavam envolvidos com as artes ocultas, e alguns deles eram observadores de estrelas. Supostamente esses são os sábios, os homens espirituais. Então eles vieram e se apresentaram diante dele, e o rei disse, tive um sonho e meu espírito está ansioso para conhecer o sonho. E os caldeus falaram ao rei em aramaico. Ó rei, vive para sempre. Conte o sonho a seus servos e nós lhe daremos a interpretação. Veja, eles estavam no negócio de o rei dar um sonho e eles inventavam alguma interpretação para tentar satisfazê-lo. Mas ele pensou, não, eu não sou tolo. Ele disse, quero saber o que esse sonho significa e não quero que você simplesmente invente algo. Ele disse, se vocês forem realmente sábios e estão realmente conectados com os deuses, esta é a sua chance de provar o seu valor. Quero que me digam o que eu sonho. Não só porque isso será uma boa prova, mas porque está começando a ficar confuso. Quantos de vocês já tiveram um sonho e pensaram, uau, foi vívido e meia hora depois? E sabe, seu sonho está acontecendo em um nível cerebral diferente de sua consciência. E à medida que você entra em plena consciência, é difícil acessar o sonho. E ele está dizendo, vou me lembrar quando ouvir. Mas, se vocês são sábios, digam-me o que eu sonho e então saberei a interpretação. No versículo 7, eles disseram, ó rei, que o rei conte o sonho aos seus servos e nós lhe daremos a interpretação. E o rei respondeu e disse com bastante severidade, eu sei com certeza que vocês querem ganhar tempo, você está protelando, porque como vê, minha decisão é firme. Se você não me revelar o sonho, só há um decreto para você. Você está na folha de pagamento da realeza e não tem valor. Como outros que estão na folha de pagamento da realeza em todo o mundo. Só há um decreto para você. Você concordou em falar palavras mentirosas e corruptas diante de mim até que o tempo mude. Você acha que eu vou fazer outra coisa e esquecer isso. Portanto, contem-me o sonho e eu saberei que vocês podem me dar a interpretação.
E eles responderam e disseram ao rei: não há homem na terra que possa dizer o que se passa com o rei. Portanto, nenhum rei, senhor ou governante jamais pediu tal coisa a qualquer mágico, astrólogo ou caldeu. É uma coisa difícil. O rei está pedindo e não há ninguém que possa dizer isso ao rei, a não ser os deuses cuja morada não é a carne. Por essa razão, o rei ficou irado e muito furioso e deu ordem para destruir todos os sábios da Babilônia. Naquela época, o rei não podia simplesmente emitir um decreto e matar todos eles. Eles tinham um processo legal e por isso escreveram um decreto para reuni-los e executá-los. Então, você entende que demorou um pouco para fazer isso, mas agora eles estarão sob um decreto de morte porque o rei é homem. Então o decreto saiu e eles começaram a matar os sábios e procuraram Daniel e seus companheiros para matá-los. Agora, neste ponto, precisamos entender algo que aconteceu. Daniel e seus amigos eram sábios em treinamento e ainda não tinham sido chamados perante o rei. Então o que aconteceu foi que o guarda chegou e Daniel disse: parece que estão reunindo todos os sábios. Não sei se estamos nessa categoria. Somos uma espécie de sábios internos e não estávamos lá. E talvez isso seja um pouco precipitado da parte do rei. Daniel se lembrou da história de José na Bíblia, em que o rei do Egito teve um sonho e nenhum de seus sábios conseguiu entender. Mas José confiou no Senhor e Deus lhe deu uma resposta. E Daniel disse a seus amigos: bem, nós servimos ao mesmo Deus. Vamos dizer ao rei que nos dê uma chance e nós lhe diremos o que o sonho significa. E foi isso que aconteceu. O guarda entrou e disse: mas sabe, eu tenho alguns jovens hebreus que você testou. O Senhor disse que eles eram muito inteligentes. Eles dizem que podem lhe dizer o significado do seu sonho se você suspender o decreto de morte. O que você tem a perder? Me dê eles por horas. Bem, o rei está pensando: bem, eu quero saber o que meu sonho significa e o que tenho a perder. Não quero simplesmente matar todos os sábios e nunca saber se eles acham que vão saber. E parece que me lembro de Ananias, Misael, Azarias e Daniel. Os novos nomes eram Belsazar, Sadraque, Mesaque e Abednego, os nomes babilônicos. Ele disse: tudo bem, vou dar-lhes algum tempo. É aqui que começamos nosso estudo sobre o que era o sonho e o que significava o sonho. Quantos de vocês acham que é possível alguém saber o futuro com um simples levantar de mãos? Esse é um grupo meio misto aqui em Nova York, não é? Vou fazer essa pergunta novamente mais tarde após este estudo e quero que me digam se eu convenci algum de vocês de que é possível alguém entender o que está por vir no futuro. Muito bem, vamos começar nossa lição. Pergunta número 1 para aqueles que estão se juntando a nós pela primeira vez: onde vocês estiveram? Temos mais 13 apresentações a seguir. Elas vão mudar sua vida, eu lhe prometo. Você vai se aproximar de Deus e vai ter paz. Você não vai querer perder isso. Usamos um formato de perguntas e respostas. Os estudos estão aqui. Você pode encontrar as respostas na Bíblia por si mesmo. Pergunta número 1. Por que Deus deu esse sonho ao rei da Babilônia? A resposta está bem aqui na Bíblia. Daniel 2, versículo 28. Mas há um Deus no céu que revela segredos, e você pode chamar a cor azul comigo, revela segredos, e ele fez saber ao rei Nabucodonosor o que acontecerá nos últimos dias. E isso significa nos últimos dias. Então, com o que esse sonho está lidando? Do passado ou do futuro? Portanto, ou você acredita na Bíblia ou não acredita. E quero que você saiba que sabemos com certeza que o livro de Daniel foi escrito centenas de anos antes de Cristo, porque estava nos manuscritos do Mar Morto. E ele é anterior aos manuscritos do Mar Morto. Muitos deles foram escritos mais de 200 anos antes de Cristo. E Daniel, toda a história judaica, eles sabem que esse livro foi escrito durante o cativeiro babilônico pelo próprio profeta. E se você não acredita nisso, basta dizer que não acredita em Jesus, porque Jesus disse que Daniel escreveu o livro de Daniel. Entendido? Portanto, esse é um livro em que você pode confiar ou não pode confiar em nada. Ele diz que está nos dizendo o que está por vir no futuro. Pergunta número 2. Quando os conselheiros do rei não conseguiram revelar e interpretar o sonho, qual foi a ordem de Nabucodonosor? Como o rei se sentiu em relação a isso? O rei deu ordem para o quê? Destruir todos os sábios da Babilônia. E você sabe, alguns desses sábios obviamente não eram tão sábios assim. E eles não puderam dizer ao rei qual era o sonho dele. Recebemos muitas correspondências e fatos surpreendentes. Sabe, nós transmitimos
Não estamos apenas nos 3 ABN, estamos na Trinity Broadcasting, Daystar, History Channel, Lifetime. Alguns de vocês já viram nossos programas. Recebo muitas correspondências. Faço o possível para responder pessoalmente a tudo o que posso. Temos uma equipe que nos ajuda a responder perguntas simples. Você ficaria surpreso com a quantidade de vezes que as pessoas me enviam um sonho. Elas dizem, Pastor Doug, tive um sonho. Elas escrevem esse sonho. Às vezes páginas com ilustrações. E dizem, você pode me dizer o que meu sonho significa? Eu digo, sinto muito, esse não é o meu dom, não posso fazer isso. Então, mais uma vez, temos de voltar e entender o que aconteceu. Como mencionei, por volta de 597, Nabucodonosor havia conquistado Israel. Ele voltou e lutou contra eles novamente e destruiu o templo. Mas quando ele chegou pela primeira vez, eles concordaram com os termos de paz. Ele pegou 10.000 dos mais jovens e brilhantes para levá-los de volta ao seu colégio e treiná-los no idioma dos caldeus, na matemática, nas ciências e nas artes da Babilônia, que na época era considerada a educação mais sofisticada do mundo que se podia obter naquele tempo. Eles eram mestres em matemática, eles estudavam os céus. Alguns de vocês se lembram de quando Ezequias estava doente na Bíblia e o sol parou? Embaixadores vieram da Babilônia para entender a causa disso. O que isso significa? Então eles trouxeram entre os cativos, entre aqueles 10.000, Daniel, Hananias, Misael e Azarias. Eles foram trazidos para lá, foram colocados no sistema educacional da Babilônia por 3 anos e meio para estudar. Depois o rei os testou, este é o capítulo 1 de Daniel. E o rei os considerou 10 vezes mais sábios do que todos os outros jovens que havia trazido de outros países. Assim, eles estavam sendo treinados para serem conselheiros, aprendendo idiomas, artes, ciências e assim por diante. Assim, quando o decreto foi emitido para matar todos os sábios, eles não haviam sido convidados. Você pode ver em Daniel capítulo 1, versículo 3, que diz que eles possuíam conhecimento e eram rápidos em entender quem tinha a capacidade de servir no palácio do rei. Entre esses filhos de Judá estavam Daniel, Hananias, Misael e Azarias. Esses eram seus nomes judaicos. Mais tarde, eles receberam nomes babilônicos. Muitas pessoas que vieram para os Estados Unidos pela cidade de Nova York e pela ilha Ellis tinham nomes difíceis de pronunciar. E assim, os guardas ou quem quer que estivesse processando as pessoas lá na ilha Ellis diziam, não podemos dizer isso, seu nome é Smith. Quantos de vocês conhecem alguém assim? Eles chegavam à cidade, tinham um nome e acabavam com um novo nome que era um pouco mais fácil. Número 3. Quando Daniel soube do decreto de morte, o que ele pediu ao rei? E ele fez isso por meio do guarda, Arioque. O que ele pediu e o que disse a seus amigos? Resposta, este é Daniel 2, versículo 16. Daniel entrou e pediu ao rei que lhe desse o quê? Tempo para que ele pudesse contar ao rei a interpretação sobre Nabucodonosor, e este é um relevo, um antigo relevo de Nabucodonosor. E ele pensou, tudo bem, eu gosto desses jovens, vou adiar a execução em massa. Afinal de contas, eles não foram trazidos com os outros. Vamos dar-lhes uma chance. Se eles acham que podem me contar o sonho, eu quero saber o sonho. Então, o que eles fizeram? O que você faria? Daniel foi para sua casa, ele fez saber a decisão a Hananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que buscassem a misericórdia do Deus do céu a respeito desse segredo. Segredo. Deus revela coisas secretas a seus profetas? Ele revela. O que aconteceu naquela noite em resposta à oração sincera e de coração deles? Você consegue se imaginar orando e dizendo, Senhor, preciso ter um sonho esta noite. Mas não preciso de qualquer sonho. Preciso sonhar o sonho do rei. Mas não preciso apenas sonhar o sonho do rei. Preciso saber o que o sonho do rei significava. Essa é uma oração muito grande. Isso requer uma fé muito grande. O que aconteceu em resposta a essa oração e a quem Daniel e seus amigos deram o crédito? Resposta, Daniel 2, versículo 19 e versículo 28. Então o segredo foi revelado não a todos eles, mas a Daniel. Então Daniel bendisse o Deus do céu. E ele disse, há um Deus no céu que revela segredos, e alguns segredos serão revelados a vocês esta noite, amigos, que eu acho que mudarão sua vida. A propósito, Deus responde às orações.
Essas reuniões são uma resposta à oração. Acreditem em minha palavra. Vocês sabiam que antes do programa de ontem à noite, os computadores travaram, tudo deu errado, e eles estavam orando nos bastidores, e assim que o programa começou, tudo voltou a funcionar. Deus responde às orações, eu lhe digo. Pergunta número 5. Quais foram os 2 principais objetos que Daniel disse ter visto no sonho? Portanto, o sonho é composto de 2 coisas principais. Agora quero ler isso para vocês. Voltem para suas Bíblias novamente. Deixem-me ler o que Daniel viu. Ele é levado à presença do rei e o rei diz: o que você pode me dizer? Você teve o sonho? E vá para o versículo 31, capítulo 2 de Daniel. O Senhor, ó rei, estava observando. Na verdade, vou ficar de lado aqui, e aqueles que estiverem na sala, se olharem para a tela, poderão até ver o que Daniel viu em seu sonho com Nabucodonosor. Você, ó rei, estava observando, e eis que uma grande imagem, e essa imagem cujo esplendor era excelente, estava diante de você. Sua forma era impressionante. A cabeça da imagem era de ouro fino, o peito e os braços de prata, o ventre e as coxas de bronze, as pernas de ferro e os pés, em parte de ferro e em parte de barro. Vós assistíeis enquanto uma pedra era cortada sem auxílio de mãos, a qual feriu a estátua nos seus pés de ferro e de barro e os despedaçou. Então o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro foram esmagados e se tornaram como a palha da eira de verão. E o vento os levou e não se achou vestígio deles. E a pedra que feriu a imagem se tornou uma grande montanha que encheu toda a terra. Aí está o sonho. Você viu a imagem, amigo? Muito bem. Talvez ela apareça novamente antes de terminarmos, pois precisaremos revisar isso. Então, voltando à nossa lição, vamos falar sobre o que é isso tudo. A Bíblia é clara se olharmos para os 10 mandamentos. Quem sabe qual é o segundo mandamento? Não farás para ti nenhuma imagem de escultura. Isso é o que você chamaria de imagem na Bíblia. Você teve um sonho com uma imagem. As imagens representam a religião falsa. E essas falsas religiões, com todos os metais e minerais nessa imagem, representam pessoas adorando ídolos de ouro, prata, bronze, ferro e barro, porcelana, o que for. As coisas do mundo que eles adoram. Religião falsa, reinos do mundo que estão em oposição ao reino de Deus, mas finalmente, no final, você tem uma pedra que foi cortada, observe, sem as mãos do homem. Sabe quando os judeus construíram seu altar, foi-lhes dito: não levante sua ferramenta sobre ele. Você a poluirá. Não se sintam tentados a começar a esculpi-la em uma estátua de vaca ou algo assim. Ele disse: peguem uma pedra bruta. Quero que ela seja uma pedra sem as mãos do homem. E ela destruirá todos os outros reinos. Ela se transformará em uma montanha e encherá toda a terra. E as montanhas na Bíblia representavam reinos. O reino de Cristo é aquela pedra cortada sem as mãos do homem. É a pedra que derrubou Golias. Amém. É a pedra, disse Jesus. Se você construir sua casa sobre esta pedra, aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, é um homem sábio que está construindo sobre a rocha. E a tempestade virá e a casa permanecerá de pé. Espero que estejam construindo sobre a rocha, amigos. Portanto, isso está falando sobre os reinos do mundo e delineia os reinos que ocuparão o povo de Deus e que, por fim, serão destruídos. Muito bem, voltemos à nossa lição. Quais são as 2 coisas mencionadas na imagem? Daniel 2, versículo 31. Você, ó rei, estava observando e viu uma grande imagem. Você também pode dizer um grande ídolo. Os babilônios não tinham escassez de ídolos, nem os outros reinos que se sucederam. A outra coisa que é muito diferente, que é separada, que esmaga o ídolo. Você observou enquanto uma pedra foi cortada sem mãos. Novamente, os 10 mandamentos foram escritos em quê? Pelo dedo de Deus, não pelas mãos do homem. Portanto, observe o contraste aqui. E na imagem que você tem, e depois eles podem colocá-la de volta. Só quero revisá-la, pois vamos passar por ela. No final você tem o dourado. E depois a prata. O bronze. Temos o ferro. E então você tem o barro nos pés, e o barro é misturado com ferro. Tudo bem. Você entendeu a imagem? Muito bem. Vamos nos despedir de nosso ídolo por 1 minuto, enquanto prosseguimos com a lição.
Então, quando Nabucodonosor está sentado aqui e Daniel está relatando a imagem, o rei diz: muito bem, sábio, você disse que acha que sabe o meu sonho? Qual é o meu sonho? Ele começa a contar ao rei todo o sonho. E como você acha que ficou o rosto do rei? Ele diz: ah, Sam? Pois é. Como você entrou na minha cabeça? Como você sabia disso? E depois que Daniel conta ao rei exatamente o que viu com grande especificidade, então quando Daniel diz: agora vou lhe dizer o que isso significa. Em primeiro lugar, o rei está pronto para adorar Daniel. E então ele diz: não posso lhe contar o seu sonho. Daniel é tão humilde que dá a glória a Deus. Ele diz: Deus, isso é de Deus. Ele o conta para você. Agora ele começa a dar a interpretação. Muito bem, primeira parte. Vamos descobrir o que tudo isso significa. O que representa a cabeça de ouro? Daniel disse, e este é Daniel capítulo 2, versículo 38. Você é assim? Diz a resposta para mim. O Senhor é o quê? A cabeça de ouro, ou seja, Nabucodonosor, você e seu reino da Babilônia são um império de ouro. E o ouro era a moeda deles? Foi um dos impérios mais esplêndidos do mundo antigo. É por isso que ele é chamado de cabeça de ouro. Foi um império mundial que afetou novamente o mundo civilizado da época. Eu sei que eles, os incas, tinham um reino, não exatamente nessa época, mas havia grandes reinos na China e grandes reinos no Camboja e na Índia. E não estamos tentando diminuir os outros grandes impérios. Essa visão está lidando com os impérios que ocuparam o povo de Deus, que era o guardião da palavra. Você percebe que Deus deu os oráculos da verdade à nação judaica. A Bíblia foi escrita principalmente por judeus. Você sabe que você está de acordo com isso. E se você, a propósito, é um cristão, a Bíblia diz que você é a semente de Abraão. Então isso está falando sobre a preservação da palavra de Deus que iria para o mundo, os reinos que os ocupavam. E você verá tudo isso se tiver prestado alguma atenção à história mundial quando estava no ensino fundamental. Sabemos sobre a Babilônia como ela era um império mundial. E um fato surpreendente é que os historiadores dizem que as muralhas da Babilônia tinham mais de 200 metros de altura e 50 metros de largura, o que permitia que 4 carruagens andassem lado a lado no topo das muralhas. E como eu disse, um historiador afirmou que elas tinham 15 milhas de cada lado. Eles tinham muros internos e externos. E eles achavam que nunca seriam conquistados. Mais uma vez, o mapa que fala sobre a extensão de seu domínio era enorme, controlando o comércio entre 3 continentes. Todo aquele dinheiro estava entrando. Quantos de vocês já estiveram em Dubai? Vocês já estiveram em Dubai? Eu já estive lá várias vezes. Se você nunca esteve lá, é a cidade mais rica do mundo. Talvez Singapura, Dubai, mas Dubai é diferente. Essa cidade foi construída no deserto. Eles têm um rio de dinheiro que flui para a cidade proveniente do petróleo. E já estive em quartos de hotel que tinham, não me hospedei lá, mas alguém me mostrou assentos de banheiro dourados. Não estou exagerando, eu vi isso. Quero dizer, a riqueza, os carros lá, Bergates, Lamborghinis, Maseratis por toda parte. Carros com 5 ou 6 anos de idade não podiam circular nas ruas, pois eram muito velhos. O dinheiro incrível, bem, a Babilônia era como Dubai naquela época. Um poder militar fabuloso. Isso era incrível. Você é a cabeça do ouro. Número 7. O reino da Babilônia duraria para sempre? Essa era a preocupação do rei. Enquanto dormia, ele disse: o que acontecerá com a minha posteridade? Nabucodonosor reinou por cerca de 39 anos e queria que seus filhos, seus sucessores, tivessem uma dinastia eterna. Mas Daniel disse: não, isso não vai acontecer dessa forma. A Babilônia, disse ele, iria cair. Agora você precisa saber como isso aconteceu historicamente. A Bíblia fala um pouco sobre isso, mas não com todos os detalhes. O rio Eufrates corria sob as muralhas da Babilônia. E o rio Eufrates era muito maior do que é agora. A propósito, há uma profecia em Apocalipse que diz que o rio Eufrates secará na 6ª praga. Você já leu isso? Você sabia? Basta ouvir os noticiários e eles dizem que o rio Eufrates está secando. Agora, acho que ainda não estamos na 6ª praga. Explicaremos as pragas mais tarde, mas acho que é muito interessante. Bem, eles tinham navios poderosos que estavam navegando pelo rio Eufrates. Agora, cara, você não pode arrastar um sapo pelo rio.
Ele está se tornando uma série de piscinas estagnadas, porque na Turquia e nas partes mais altas, eles estão represando a água e tem havido secas, e as coisas mudaram. Mas o que aconteceu foi que, depois que Nabucodonosor morreu, durante 1 ano seu filho, o malvado Merodóque, foi rei, mas ele foi assassinado, e seu tio acabou se tornando rei. E o tio estava lutando em outras batalhas, e o neto, Belsazar, estava no comando do reino. Os persas e os medos perceberam que não tinham o poderio militar, ou seja, os babilônios, que os persas tinham. Nabucodonosor já havia partido e ele era um gênio militar. E Ciro, o persa, e Dário, o medo, pensaram: podemos conquistar a Babilônia. Eles cercaram a cidade, iam sitiar a cidade. O rei, esse jovem gênio, e você encontra isso em Daniel capítulo 5, Belsazar disse: não precisamos ter medo deles. Eles nunca conseguirão atravessar nossas muralhas. Temos nossos soldados, temos nossos portões enormes. Nós os mataremos de fome. Temos comida suficiente na cidade. Temos água correndo sob as muralhas. Eles não conseguirão sustentar seu exército por tempo suficiente. E eles fizeram uma grande festa na cidade da Babilônia e todos ficaram bêbados. E no auge da folia, esse jovem rei blasfemo, ele sabia que seu avô, Nabucodonosor, havia sido convertido a Jeová por Daniel. E eles realmente se ressentiam disso. E ele disse: esse Deus dos judeus não tem poder, e nós vamos provar isso. Tragam-me os vasos que capturamos em Jerusalém. Vamos louvar nossos ídolos. E eles levaram os vasos sagrados do templo de Deus. E todos os senhores e líderes babilônicos começaram a beber e a zombar dos deuses do céu, o Deus do céu, Jeová. E no meio dessa bebedeira blasfema, de repente, contra o reboco da parede, apareceu uma mão gigante sem sangue, como a coisa da família Adams. E começou a escrever as palavras Mene, Mene, Tekel, Upharsin. Você já ouviu a expressão a caligrafia na parede? E quando o rei olhou para cima e todos viram isso, eles deixaram cair as xícaras e começaram a se ajoelhar. A Bíblia diz que seus joelhos estavam batendo juntos. E ele disse: o que está escrito? Ninguém sabia, tragam os sábios. Eles não sabiam. Não sabiam mais do que sabiam 39 anos antes, quando Nabucodonosor os chamou. E finalmente a rainha-mãe disse: se você quer entender uma visão, precisa chamar um judeu. E há um homem em seu reino, fico arrepiado sempre que digo isso. Ela disse: há um homem. Deus ainda tem algumas pessoas. Há um homem que está próximo do Senhor. Ele entende Deus, ele lhe dirá o que isso vai dizer. Daniel foi trazido. O rei disse: diga-me o que está escrito e eu lhe darei um colar de ouro como o que ele carregava, sabe? E uma roupa especial, e farei de você o terceiro governante do reino. A razão pela qual ele disse que você será o terceiro governante é que Belsazar era apenas o segundo governante. E Daniel disse: guarde suas recompensas, porque eu sei o que está escrito e você não estará em posição de dar nada a ninguém muito em breve. Ele disse: Mene, Mene, Tekel, Upharsin. Vocês estão sendo pesados na balança e considerados em falta. Vocês estão sendo julgados. E o reino está sendo dividido e entregue aos medos e aos persas. E naquele exato momento, aquele poderoso general Ciro havia desviado o rio Eufrates, rio acima, para o leito de um lago seco. O nível da água que passava por baixo das muralhas da Babilônia caiu vertiginosamente durante a noite. Os soldados da Babilônia dentro da cidade estavam bêbados porque pensavam que não haveria ataque. Eles haviam deixado os portões internos destrancados porque pensaram: bem, eles ainda não chegaram aos portões externos, sem problemas. Assim como os soldados troianos, um contingente do exército persa passou por baixo das muralhas. Eles subiram e abriram os portões. Os persas e os medos invadiram a cidade. E em uma noite a Babilônia caiu, aquela poderosa cidade. E isso foi predito na Bíblia com uma precisão incrível. Muito antes disso acontecer, Isaías viveu muito antes de Daniel. Você tem uma Bíblia? Você pode ir até lá. Deixe-me ver em qual delas devo ir. Vá para Jeremias, na verdade. Vamos começar por aí. Vá para Jeremias, capítulo 50. A propósito, por que isso é importante? Se quiser entender o Apocalipse, Apocalipse 18 fala sobre a queda da Babilônia. Jeremias, capítulos 50 e 51 falam sobre a queda da Babilônia. Isaías, capítulo 13, fala sobre a queda da Babilônia. Não só havia uma Babilônia no Antigo Testamento, mas há uma Babilônia hoje.
A Bíblia nos diz que nos últimos dias há uma Babilônia e o povo de Deus está sendo chamado para sair da Babilônia. Você precisa saber do que deve sair, portanto, precisamos entender o assunto da Babilônia. Mas aqui você pode dar uma olhada em Jeremias, capítulo 50. Ele fala sobre a queda da Babilônia, a destruição total da Babilônia. Assim diz o Senhor, este é o 51º. Eis que levantarei contra a Babilônia e contra os que habitam em Leb-Câmala, um vento destruidor. Ele diz que... E os soldados ficarão com medo. Deixe-me ver aqui. O rei da Babilônia ouviu a notícia, versículo 43 do capítulo 50. E suas mãos ficaram fracas, e a angústia tomou conta dele, como as dores de uma mulher ao dar à luz. E continua dizendo que os portões serão deixados abertos. E diz que seus soldados se tornaram como mulheres, eles não podem lutar. A cidade caiu em uma noite. E em Isaías diz que os rios se secariam. Na antiga Babilônia. Veja o capítulo 45 de Isaías. Agora mudei de Jeremias para Isaías. Isaías escreveu isso por volta de 700 d.C., centenas de anos antes do nascimento do rei Ciro. Assim diz o Senhor ao seu ungido. Os pergaminhos do Mar Morto têm o livro inteiro de Isaías. Sabemos que ele foi escrito. É uma profecia antiga. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, cuja mão direita tenho segurado para subjugar nações diante dele, para soltar a armadura dos reis, para abrir diante dele as portas duplas, de modo que os portões não sejam fechados. Eu irei adiante de você e endireitarei os lugares tortuosos. Eu despedaçarei as portas de bronze e cortarei as barras de ferro. Basta ler tudo isso. Ele prediz o que aconteceu. E é por isso que quando você chega ao Apocalipse, ele fala sobre o Eufrates secando. Você entende o significado espiritual da secagem do Eufrates? Ele precedeu a queda da Babilônia na história antiga, entendeu? Então, a Babilônia durou para sempre? Não, ela caiu. Outro pequeno detalhe interessante da história aqui é que alguns de vocês sabem que Saddam Hussein, há alguns anos, invadiu o Kuwait e houve as 2 guerras do Golfo. Um de nossos filhos estava nos fuzileiros navais e lutou em uma dessas guerras. E Saddam Hussein tinha planos de reconstruir a antiga Babilônia, porque a profecia de Isaías e Jeremias dizia que a Babilônia jamais seria reconstruída. E se quiser, está no capítulo 13 de Isaías. Ele diz que a Babilônia cairá, ela se tornará ruínas, ela se tornará um monte de pedras, nunca mais será habitada, nunca será reconstruída. Alguém disse isso a Saddam Hussein. Nabucodonosor era um herói. De fato, há uma foto aqui de Saddam Hussein com Nabucodonosor atrás dele. Se você observar algumas das moedas iraquianas que ele imprimiu, ele tem o rosto dele e o rosto de Nabucodonosor. Saddam Hussein disse, eu sou a reencarnação. Ele queria ser o líder do mundo árabe. Foi por isso que ele atacou o Irã e começou a tentar reconstruir a Babilônia. Isso foi interrompido durante a Primeira Guerra do Golfo. Depois houve uma breve pausa. Ele tentou renovar a construção. Foi interrompida novamente. Ele estava tentando derrubar a profecia hebraica. Não se pode derrubar. O céu e a terra passarão. A palavra de Deus não passará. A antiga Babilônia ainda é um monte hoje. Isso não é interessante? E Saddam já se foi. Pergunta, continue. Diz que outro reino se levantará depois de você. Agora estamos indo do ouro para qual metal? Para a prata. Esse é o reino persa. Começou como o reino medo-persa. No final, os persas se tornaram o reino dominante sob o comando de Ciro, o Grande. Eu já estive lá, amigos. Vocês vão ao Museu Britânico. Aqui está o cilindro de Ciro que foi escavado perto da antiga Babilônia. No cilindro está escrito que ele conquistou a Babilônia e deixou os babilônios cativos voltarem para suas terras nativas. Deus previu isso no livro de Jeremias. Também se encontra no final da 2ª Crônica que os filhos de Israel ficariam cativos na Babilônia por 70 anos. Depois de 70 anos, eles teriam permissão para voltar. E eles voltaram. Você sabe? E se não for por outra razão, se você for acreditar na Bíblia, acredite nela porque os judeus são um povo incomum. Não há nenhum outro povo no mundo que tenha sido despojado de sua terra 3 vezes. Nos dias de Jacó. Eles foram para o Egito, mas a recuperaram após o Êxodo. Depois foram levados para a Babilônia, mas a recuperaram durante o tempo de Ciro. Depois foram dispersos pelos romanos por 1900 anos. E eles a recuperaram e continuaram sendo um povo distinto. Todas as outras nações que foram conquistadas se casaram entre si, desapareceram e perderam sua identidade. Tente encontrar alguém que fale Comanche hoje em dia.
Eles costumavam ocupar as grandes planícies. Mas Deus disse que os judeus voltariam, eles permaneceriam distintos. Isso é incrível, a profecia se torna realidade. E então, sim, a prata era a principal moeda na antiga Pérsia. É um reino de prata. Aqui está a extensão da Pérsia. Ela fica maior. Você notará que os reinos estão ficando maiores, mas isso não duraria. Ele disse que vocês teriam prata, mas a prata passaria por uma transição. Número 8. Que metal representaria o reino que se seguiu a Medo-Pérsia? E outro terceiro reino de quê? Bronze. Algumas de suas Bíblias dirão bronze. Tecnicamente, não é latão, porque não se usava latão naquela época. O bronze também contém estanho, torna-o um pouco mais brilhante. Isso é realmente bronze, que dominará sobre toda a terra. Novamente, eles estão falando que será um império que se espalhará por toda parte. E alguém disse: quero voltar porque deixei uma nota aqui. Quero ler. O reino de bronze da Grécia chegou ao poder com Alexandre, o Grande, em 688, a partir de 311 a.C., quando ele conquistou os persas, e durou até cerca de 688. Alexandre, o Grande, marchou com seus exércitos cerca de 11.000 milhas em quase 10 anos. Eles não marcharam o tempo todo. Ele conquistou o mundo. Ele foi ensinado por Aristóteles, um gênio militar muito brilhante, muito corajoso. E difundiu a cultura grega. Chamam isso de helenização. Mesmo na época de Cristo, o grego era a língua de aprendizado. E até mesmo os governos do mundo, os governos romanos, foram influenciados pelos gregos e por esses grandes filósofos gregos. Um historiador, Arrian, disse: estou convencido de que não há nação, cidade ou povo na época em que seu nome não tenha chegado, razão pela qual, seja qual for a origem que ele possa se gabar ou reivindicar para si mesmo, parece ter havido alguma mão divina presidindo seu nascimento e suas ações. Mas mesmo esse reino não duraria. Agora, o reino da Grécia, adivinhe o que eles usavam como armadura? Bronze. Eles eram conhecidos como os soldados de bronze porque usavam espadas de bronze, escudos de bronze e capacetes de bronze. Há um exemplo de um que foi recuperado e que você vê na tela. E aqui está um mapa da extensão do reino de Alexandre. Ele marchou com seus exércitos até as fronteiras da Índia, onde lutavam com elefantes. E se estendeu até o Egito, Damasco e Grécia. Quero que você observe algo que está acontecendo aqui com esses diferentes reinos. E todos eles ocuparam Jerusalém. Os gregos foram um pouco melhores no início, Alexandre. Alguns dos líderes gregos posteriores, como Ático, Epífanes e outros, foram muito brutais com a nação judaica. Mas cada reino está durando mais, mas o metal é menos valioso do que o anterior. Os babilônios, cerca de 70 anos. Depois vem os persas, que duram mais, mas são de prata, não valem tanto quanto o ouro. Depois vem o bronze, que não vale tanto quanto a prata, mas é mais duro. Cada uma é mais dura do que a anterior. Elas duram mais e são mais duras. E veja o que acontece a seguir. Número 9. Que metal representa o quarto reino? Você leu aqui? Daniel capítulo 2, versículo 40. E o quarto reino será tão forte quanto o ferro. Os romanos dominavam a forja de armas de ferro e essa é uma das razões pelas quais eles conseguiram conquistar. Agora quero que você pense sobre isso. Você está ciente de que no livro de Daniel, que ele prediz mais tarde em Daniel, o nome do Império Grego, chamando-o de Grécia, as chances de os gregos governarem o mundo, quando Daniel disse isso, sem ofensa a ninguém neste momento. Espero não ofender ninguém. Mas se eu lhes dissesse que em 100 anos o mundo será governado pelo Uruguai, quem aqui preveria isso? Quero dizer, tudo é possível, mas quem preveria isso? A probabilidade de os gregos e os romanos governarem o mundo quando Daniel fez essa profecia era absurda. Simplesmente eles não viam nenhuma possibilidade de isso acontecer. Mas ele previu isso e até mesmo previu os gregos pelo nome no capítulo 8 de Daniel. Agora ele diz que seu quarto reino, um reino de ferro. Os romanos tinham dominado o ferro. Eles estavam obtendo o ferro das forjas e das minas no norte ou no sul da Espanha. Há um lugar chamado Tarshish.
A monarquia de ferro conquistou os gregos em 688 na Batalha de Arbela. E pense nisso. Com uma espada de ferro, você pode literalmente cortar uma espada de bronze em duas. Portanto, as armas fizeram uma grande diferença. É por isso que os cavaleiros medievais tinham essa armadura de malha. E na Bíblia você pode ler como os soldados de Israel não conseguiam obter ferro dos filisteus. E os filisteus conseguiram subjugá-los porque tinham o ferro. E somente Davi, Saul e Jonatas tinham espadas de ferro. Isso era como ter armas nucleares naquela época. Se você tivesse o ferro, eram pregos de ferro que perfuravam as mãos de Jesus. E uma lança de ferro que perfurou o seu lado. E espadas de ferro mataram os bebês em Belém. E os romanos governavam com punho de ferro. E eles duraram mais do que os gregos. Eles tiveram, sabe, por um tempo, o que chamaram de Pax Romana, era a paz romana. E foi durante a época do Império Romano que Deus achou conveniente a encarnação. Deus veio ao mundo durante esse período por um bom motivo. Houve um período de 40 anos durante a época de César Augusto em que houve um certo grau de paz. Foram construídas estradas por toda parte. Então, quando Cristo veio e o conhecimento do Evangelho e o Pentecostes foram derramados e os judeus de todo o Império Romano ouviram falar de Jesus, eles se espalharam pelo mundo todo e o Evangelho se espalhou. E Jesus disse algo ultrajante. Esse carpinteiro disse: meus ensinamentos irão para todo o mundo. E foi o que aconteceu. E os romanos influenciaram o governo de todo o mundo, até o mundo atual, sabe? Ainda estamos. Por que temos um mês chamado julho? Júlio César. Por que temos um mês chamado agosto? Augusto César. Por que fevereiro é curto? Porque Augusto César queria um mês que fosse tão longo quanto julho. Então ele teve de tirar alguns dias de fevereiro para colocá-los em agosto. Por que temos um dia da semana chamado domingo, segunda, terça e quarta? Recebemos isso dos romanos. A adoração ao sol, a adoração à lua, a adoração a Saturno, a adoração a Odin, a adoração a Thor. Tudo isso veio do contexto do poder romano. O poder romano estava mais centrado no Mediterrâneo. Mas era um império extremamente poderoso e duradouro. Agora Daniel está predizendo coisas com 1000 anos de antecedência. É preciso ser um profeta muito bom para fazer isso. Quantos de vocês sabem o que vai acontecer daqui a uma semana? O meteorologista disse que hoje deveria chover. Graças a Deus ele estava errado. Amém. Então quero dizer, e eles têm muita tecnologia que nós não temos. Número 10. O que aconteceria após a queda do Império Romano? O reino será dividido como os dedos dos pés, e os pés eram em parte de ferro e em parte de barro. Portanto, o reino será em parte forte e em parte frágil. O Império Romano começou a desmoronar por volta de 476 a.C. Não aconteceu em um dia específico, mas porque eles estavam tão preocupados com entretenimento. E a família se desfez. Sabe, Augusto César acreditava no casamento. Ele, apesar de seus problemas, apoiava a força da família. Depois vieram pessoas como Nero e Diocleciano, e esses caras eram desprezíveis. E o reino ficou fraco e os soldados ficaram fracos. E os bárbaros e os arianos vieram do norte e o reino se fragmentou em 10 partes, exatamente como os 10 dedos do pé na imagem com a qual Nabucodonosor sonhava. Até agora, você passou do ferro para o ferro misturado com barro. Mas mais tarde, em Daniel, é dito que não se trata apenas de barro, mas de barro de lodo. Agora, o que aconteceu? Observe, até este ponto, esses reinos estão ocupados ao redor de Israel. Durante a época da Roma de Ferro, mas durante o tempo de Cristo, quando os romanos governaram, o Evangelho e o povo de Deus se espalharam. E até mesmo os judeus foram conquistados e a grande disforia se espalhou por toda parte. Portanto, agora não está restrito apenas ao Oriente Médio. Agora temos as 10 divisões do Império Romano que acabaram se espalhando pelo mundo. Acho que é muito interessante. O texto diz, mas haverá nele a força do ferro, tanto quanto você viu o ferro misturado com barro de lodo. Quem gostaria de adivinhar qual é, de longe, o material de construção número 1 no mundo atualmente? É o chamado concreto armado, que é o quê? Ferro misturado com argila. Karen e eu fomos à China há alguns anos e o pássaro nacional da China é o guindaste de construção. Há guindastes por toda parte. Concreto, demorei 1 minuto para entender direito.
Há guindastes em todos os lugares e pó de concreto e em todos os lugares que você vai, na cidade de Nova York. Na verdade, os romanos foram um dos primeiros a dominar o concreto, mas ele não era reforçado no início. Este é o Panteão, um dos mais antigos edifícios de concreto. Os romanos o construíram e ainda está de pé até hoje. Número 11. Esses reinos conseguiriam se unir? O que diz a profecia? Daniel 2:43, eles se misturarão com a semente dos homens, mas não se unirão uns aos outros como o ferro não se mistura com o barro. Sabe, todos tentaram recuperar o poder dos Césares. Você já ouviu falar do Kaiser Wilhelm? Você sabe o que significa a palavra Kaiser? É a palavra alemã para czar. Quero dizer, César em alemão. E o que significa a palavra czar? É César em russo. E Hitler queria o Terceiro Reich. Ele queria ser o César. Eles queriam reunificá-lo. E os ingleses tentaram fazer isso por meio do casamento. A rainha Vitória foi chamada de avó da Europa porque seus filhos e netos se casaram em todas as famílias da Europa. Mas houve união ou ainda tivemos a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial? Karen e eu estivemos na Polônia no ano passado e eles temem que uma nova guerra mundial surja da Ucrânia e da Rússia e se espalhe pela Europa e pela OTAN. Quem estabelecerá o reino final? Louvado seja Deus. A Bíblia diz que há uma pedra, há uma rocha de eras cortada sem as mãos do homem, porque ele veio à imagem de Deus. E nos dias desses reis, amigos, estamos vivendo nos dias do império final. O Deus do céu estabelecerá um reino que jamais será destruído. Todos os outros reinos passaram, mas há um reino que nunca será destruído. Amém. Revisão rápida. Voltem e eu quero colocá-lo no palco para que vocês o vejam novamente e digam as respostas comigo. Muito bem. Vamos ver se conseguimos trazer nossa estátua de volta para cá. Então, você tem o ouro. Que reino é o ouro? A Babilônia, seguida pela prata, que representava Medo-Pérsia de 5:39 a 3:31, seguido por qual reino? A Grécia, de 3:31 a 1:68, seguido pelo ferro de qual reino? Roma. E depois vem o ferro e o barro, que é o reino dividido das 10 nações da Europa que você tem. Os alomanos, os francos e os saxões, os borgonheses, os suevos. Vou listá-las para vocês em outra noite. E esse reino vai para o que vem a seguir. Todos esses outros reinos são destruídos porque a rocha das eras vem. Jesus está chegando como um asteroide celestial e todos os outros serão destruídos. O que a pedra faz com os outros reinos mundiais? Vocês observaram enquanto a pedra era cortada sem auxílio de mãos e atingia a imagem em seus pés de ferro e barro e os despedaçava. E a pedra que os feriu, a imagem, tornou-se uma grande montanha e encheu toda a terra. O texto diz, bem-aventurados os mansos. Qual é a resposta? Eles se cumprirão, eles encherão a terra, amigos. Quero ser um daqueles que estarão nesse reino. Vocês sabem que o reino espiritual veio quando Jesus veio? Jesus disse, o reino dos céus está próximo. O que o rei disse quando ouviu essa visão? Depois de ouvir a interpretação clara do sonho de Daniel, do sonho, Nabucodonosor disse, verdadeiramente o seu Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos reis, já que você poderia revelar esse segredo. Agora, quantos de vocês acham que Deus pode prever o futuro? Se tudo mais nessa visão aconteceu exatamente no tempo previsto, por que duvidaríamos que a última coisa vai acontecer? Amigos, estamos vivendo no limiar da eternidade agora. A próxima coisa é a vinda de Jesus. Se tudo aconteceu dentro do planejado, por que duvidaríamos que Jesus virá? A palavra de Deus é eterna, ela não falha. Quero fazer parte desse reino espiritual, para que eu possa fazer parte desse reino eterno. E vocês, amigos,